Ei, gente, eu sou Luciana, sou professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Oi, gente, eu sou a Maria Clara, aluna de Psicologia do quarto período da PUC Minas do Coração Eucarístico, e hoje esse aqui vai ser o primeiro Breves Obras. E a gente vai tratar do livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Então, gente, eu acho importante a gente falar dessa breve obra, primeiro sobre seu autor, que foi Paulo Freire. Ele foi um educador e um filósofo brasileiro, que ele é considerado um dos pensadores de mais destaque nas obras de ciências humanas, principalmente na área da educação. Ele pregava muito uma horizontalidade na educação e uma pedagogia assumidamente política. Sua carreira no Brasil ela foi interrompida por causa do golpe militar de 64, em que ele foi preso e foi exilado. Então ele foi escrever suas obras, desenvolver suas teorias em outros países, como na Suíça e nos Estados Unidos. Inclusive, ele foi professor de Harvard. E se vocês quiserem saber mais sobre esse notório autor, eu recomendo um vídeo do canal Nexo Jornal, que chama Quem foi Paulo Freire e seu trabalho como professor. É um vídeo muito curtinho e bem didático, e a gente vai deixar o link ao final do vídeo. Em algum lugar aqui. Em algum lugar aqui. Então, o livro é bem pequenininho. Opa, bem pequenininho. Essa minha edição é a 25ª edição. E ele se divide em 3 capítulos. Em cada um desses capítulos, Paulo Freire nos apresenta 3 princípios da prática formativa. O primeiro, não há docência sem discência, e aqui ele fala das noções de estética, ética, criticidade, a relação com teoria e prática. No segundo capítulo, ensinar não é transferir conhecimento, em que ele enfatiza, entre outras coisas, como somos todos inacabados, quem ensina e quem aprende. E é exatamente o fato de sermos inacabados que nos permite construir uma relação crítica com a prática formativa. E também nesse capítulo ele fala com bastante veemência da mudança, da prática formativa como experiência em prol da transformação. O terceiro capítulo, ensinar é uma especificidade humana, ele enfatiza ainda mais essa dimensão da prática formativa como uma prática política e de uma direção que seja em prol do desenvolvimento da autonomia e da liberdade, sem a perda da autoridade. Nesse capítulo ele contrapõe liberdade e autoridade, não como antagônicos, mas como possibilidade de direção para uma prática formativa que constrói a autonomia como responsabilização pelas transformações no mundo. Outros detalhes, vem ler também, né? Vem dizer para a gente o que você acha lá nos comentários. Qual parte você mais gosta, Clara? Uma das partes que mais chamou minha atenção foi a ideia de quando você ensina, você também aprende. Que eu achei muito interessante, por causa que é uma troca, né? O professor também aprende com os alunos, né? Não é aquela ideia de aluno ser um ser sem luz. O aluno também chega com conhecimento. Eu achei isso bem interessante. E você, prof? Eu gosto muito desse ponto. Estou me recordando agora que nesse feriado eu li Persépolis, que foi indicação dos meus alunos de psicologia social. Eu não conhecia, fiquei fascinada. Muito obrigada aos meus alunos, aprendo todo dia com eles. Eu gosto muito do que ele fala sobre a relação entre teoria e prática, né? Ele diz alguma coisa assim, teoria sem prática é blá 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 e prática sem teoria é ativismo. Eu acho que se ele escrevesse hoje, eu gosto de imaginar isso, talvez a gente pudesse dialogar, Paulo Freire e eu, sobre prática sem teoria é fazeção à crítica, deixar de pensar naquilo que faz, nem bom nem ruim, mas que responsabilidade há nisso? Sim, eu acho essa parte bem interessante também. E outra que me chamou a atenção, que eu achei que vale a pena a gente colocar aqui, é sobre, e até entra nisso que você falou, é sobre o poder da educação, que ela também é política, que ela pode ser vista como possibilidade de mudança, como intervenção no mundo, porque você aprende para mudar o mundo, para você intervir nele.
E eu achei isso muito interessante, até por causa que muitos dos meus professores, que eu sempre estudei em escolas muito fechadas, assim, eles não podiam emitir nenhuma opinião política, eles não podiam falar nada. Então ficava uma aula bem fechada, assim, você não sabia se o professor concordava com aquilo ou não, e você ficava meio no ar, assim. Mas então, ao ler isso, me lembrou bastante esse desenvolvimento da minha educação e eu gostei bastante. E isso leva a gente a pensar que entre as críticas feitas a Paulo Freire, está na moda criticar Paulo Freire, né? Sim. Foi indicado como patrono da educação brasileira em 2012, mas ultimamente a gente tem visto uma série de ataques a Paulo Freire e uma série de práticas educativas que retiram essa dimensão dialógica e política que ele tanto via, né, como uma educação para a liberdade. Enfim, é muito triste ver isso acontecendo no país. Sim, vamos conversar sobre nossos trechos prediletos? Vamos sim. Eu tenho 2 trechos que eu gostei bastante, que até volta naquilo que eu já falei sobre o professor também aprender com o aluno, assim como o aluno aprende com o professor, e sobre a educação política, que são quando ele diz primeiro, não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. E o outro tema, que é mais ligado à educação política, é: para que a educação não fosse uma forma política de intervenção no mundo, era indispensável que o mundo em que ela se desse não fosse humano. E você, prof, quais que são os seus trechos? Eu gosto muito da reflexão que ele faz sobre a autonomia, né? E o grande contraponto, na verdade, é o que ele chama de licenciosidade, né? Uma interpretação de que ser autônomo é fazer o que quer. E ele diz assim: ninguém é autônomo primeiro para decidir depois. A autonomia vai se construindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo formadas. Ser autônomo, portanto, na prática formativa, significa se responsabilizar por suas decisões, esteja você na posição de professora ou de aluna. E o Rafa, ele extraiu para a gente a noção de curiosidade epistemológica, que está no primeiro capítulo. E num trecho em que ele diz a curiosidade epistemológica, então, seria essa curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desenvolvimento de algo, como pergunta, verbalizado ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta. Essa curiosidade, então, ela faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. Bom, e obrigada, Rafa, por ter feito essa contribuição para a gente. E eu acho importante a gente também ressaltar, a gente recomendar para vocês outras obras do autor, que é tão prestigiado, né? A primeira é Pedagogia do Oprimido e a segunda é Educação com Prática da Liberdade. Esses foram os 2 primeiros livros dele, ambos escritos no exílio. A Pedagogia do Oprimido ela foi traduzida em mais de 20 idiomas, e o pensamento do Paulo Freire ele tem um alcance internacional, que é uma coisa muito questionável, porque precisa traduzir uma obra em 20 idiomas, né? Claramente está bem distribuído assim. É importante ressaltar que Pedagogia da Autonomia é o último livro que ele escreveu, né? E é uma pequena, grande obra, né, Maria Clara? Sim, com certeza. Por isso a gente está fazendo esse episódio para vocês. E outro ponto que eu acho importante a gente falar, que foi um dos motivos da gente gravar essa Breves Obras, é que é o Dia dos Professores, né? Então a gente não podia deixar de fora. Então, feliz Dia das Professoras e dos Professores. Professores. Isso aí, colegas da FAPSI. Beijo para todos vocês. Então, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Então, se vocês lerem, comenta aqui pra gente e se inscreva no canal e curtam esse vídeo.